Bom, o nosso assunto hoje, Ronaldo, né, vai ser panorama, oportunidades e desafios, né? Acho que todo empreendedor que está na área solar adora essas palavras, né? Oportunidades e desafios. Então, acho que o assunto vem na hora certa e no momento certo, né? A primeira pergunta que eu te faço, para a gente iniciar o nosso bate-papo, seria em relação ao panorama, né? Porque eu vejo três panoramas hoje aqui no nosso setor e na economia como um todo. O antes da pandemia, o agora, durante e o pós, que está se iniciando teoricamente agora. Como é que você vê esse panorama nesses três cenários, não? Olha, eu vejo com boas perspectivas para o nosso setor, Romo. Por que eu digo isso, né? O pessoal vai falar assim, pô, Ronaldo tá louco? Num momento como esse, aqui no meio de uma pandemia mundial, todo mundo, boa parte das empresas sem poder sair para vender, sem poder sair para instalar, várias outras com problemas aí nas distribuidoras, na Equatorial, na CCE, entre outras, né? Energisa, Light, um problema aí que estamos tentando resolver ontem mesmo. Bárbara Rubim, nossa vice-presidente, a Babi, nossa vice-presidente de GD, ela estava dirigindo um debate comigo na Aldo, ela Para saiu um pouco distribuidora? antes, a nosso pedido, para fazer uma reunião com as distribuidoras para tentar resolver. Então, assim, é um ambiente muito difícil, evidentemente é. Mas quando a gente coloca em perspectiva o nosso setor frente aos outros setores da economia, a gente olha que tem muitos outros setores muito piores que os nossos, a situação é muito pior que a nossa, né? Setor automobilístico, setor de tintas, enfim, vários outros com uma situação muito pior. E a gente tem que colocar um pouco em perspectiva para entender esse momento que a gente vive, Romo. Em 2015 e 2016, aqui no Brasil, a gente viveu a pior crise da história brasileira. E é possível que essa que nós estamos vivendo hoje até supere aquela, tá? Que então, de verdade. 2016, o PIB caiu 3,6%, caiu ainda mais. O nosso setor, em 2016, cresceu 374%. Agora você fala, mas esse ano o setor vai crescer 300%? Não, infelizmente não vai. Porque diferente de 2015 e 2016, esse ano aqui de 2020, a gente tem um problema que as pessoas não podem sair de casa para fazer as instalações, né? Então, é uma conjuntura diferente, mas que está melhorando, né? A gente é como se tivesse pausado, apertado o pause do nosso setor. Então, deu uma paralisada, né? Todo mundo ficou meio que sem entender o que é essa doença, o que vai acontecer na economia, no nosso setor. E agora a gente percebe que já tiraram o pause, né? De uma semana para cá, a gente percebe isso nas redes de distribuição. Tenho conversado com os distribuidores semanalmente, né? Ontem mesmo, nesse bate-papo que tivemos com o Aldo, ele relatou que já teve um crescimento de vendas expressivo em 2000 na última semana. Então, começa a tender a crescer. Por quê? Porque o Brasil não é uma Itália, o Brasil não é uma Alemanha. O Brasil são muitas Itálias, o Brasil é muito grande, né? Então você tem regiões em que o problema é mais concentrado, né? São Paulo, a cidade de São Paulo, por exemplo, cidade do Rio de Janeiro, Fortaleza, entre outras, e tem regiões que, em poucos casos, né? Florianópolis tem sido um exemplo de sucesso, né? Um bom exemplo, né? De gestão dessa crise. Então você tem pouquíssimos casos, é pouco problema. Então, a economia, agora que passou o susto, os gestores começam a olhar e começam a flexibilizar onde deve ser flexibilizado, né? E cuidar onde deve ser cuidado. Então, a tendência agora é das coisas começarem a caminhar, não no ritmo acelerado que estávamos. Então, a gente tira o pause, começa em câmera lenta
e vai ganhando velocidade até o final do ano, né? Então a gente espera chegar no último trimestre com um mercado bastante aquecido. Agora, interessante, Romulo, entender o seguinte, que o que tem de diferente nessa crise agora de 2020, essa pandemia, para a crise de 2015 e 2016, que foi uma crise horrorosa, para o nosso setor especificamente falando. E aqui a gente dando argumento de vendas para quem está ali em campo, para vender para um consumidor final e tudo mais e tal, né? O que tem de diferente? Primeiro, a gente tem linhas de financiamento. Em 2015, 2016, era difícil financiar, a taxa de financiamento era muito alta. Hoje não, hoje você tem bancos aí com taxa, bancos privados, não é banco público, com taxa de 0,75% ao mês, ofertando. Então, mas Ronaldo, pô, agora os bancos estão segurando, é um problema. Eu tenho ouvido isso com muitos Sim. integradores. Mas é momentâneo, é o susto, né? O banco vive de emprestar. Então, passando o susto, agora daqui a pouco ele já começa a soltar essa questão do financiamento. Então, essa questão do financiamento ela é muito importante. É como se fosse uma arma secreta que nós temos hoje, que não tínhamos lá em 2015, 2016, naquela crise. Uma outra arma importante que a gente tem a nosso favor nessa crise da pandemia, o conhecimento. Né? Então, assim, graças ao Rômulo da Pietà, graças ao Aldo de ontem que fez a live dele, graças ao Estado de São Paulo, que deu uma matéria grande, o Globo, que deu uma outra. Ou seja, está na boca do povo a energia solar. Em 2015, 2016, a gente sabe, a gente já trabalhava naquela época, o quanto era difícil vender, o quanto o mercado era. Por quê? Porque mais os idealistas iam lá colocar. Quem tinha a questão do meio ambiente como uma questão importante, como nós temos, ia lá e falava assim, não, independente do payback ser um pouco mais longo, 6, 7, 8 anos, naquela época era em torno disso, vamos colocar um sistema assim mesmo, porque vale a pena, tem os equipamentos 25 anos de garantia e tudo mais e tal. Poxa, hoje, né, tá na boca de todo mundo a questão da energia solar fotovoltaica, tá na boca da imprensa, tá na boca do parlamento, tá na boca do presidente da república. Eu até brinco, eu falo que eu entupo os grupos, mais de 40 grupos de WhatsApp, todos os dias com alguma informação de qualidade, que é para quê? Para que cada integrador pegue essa informação e leve para o consumidor final, né? Tem um argumento a mais de venda, às vezes a gente até peca pelo excesso, faz até para não perder ninguém, para que todo mundo tenha acesso à informação. Mas o objetivo aqui é levar a informação. Porque quem tem informação, hoje, quem só não coloca um sistema no seu telhado hoje, quem não tem informação. A única justificativa para alguém não fazer um investimento na Exatamente. energia solar é quem não tem informação. Quem tem informação vai fazer, né? Por quê? Porque hoje você tem um payback em torno de 40 meses. Ou seja, menos de 4 anos você tem um retorno do investimento. Não é? Mesmo com o dólar do jeito que está. Depois até validem comigo, pessoal. Então, isso ontem, eu trabalhava com um número aí entre 4 e 5 anos de payback, que eu falava aí na imprensa e tal. Ontem o Aldo, no bate-papo, falou, não, 4 anos, 40 meses nas nossas contas aqui, que a gente conversa com os integradores, fecha, ele vende nacional. Então, aqui nas perguntas, respostas, quero até ouvir um feedback da galera que está aí acompanhando a gente. Pô, 40 meses, cara, é 25% de taxa de retorno ao ano. Né? Você tem uma Selic, você tem uma taxa de juros Selic a 3% ao ano, né, no Brasil. Então você pega o Rômulo, vai lá, terminou o exercício de 2019, juntou o lucro ali da Pietà daquele ano e falou assim, eu vou colocar no banco o meu dinheiro. Então praticamente o Rômulo vai pagar para o banco para deixar o dinheiro lá. Por quê? Porque não rende, não traz rentabilidade. E um sistema fotovoltaico não é 3% ao ano, é 25% ao ano. Então, assim, quem tem o conhecimento faz o investimento. Mas o cara está com medo de perder o emprego. Ou então o dono do comércio, do supermercado, está com, sei lá, todo supermercado não cai muito bem, porque as vendas do supermercado aumentaram, mas o dono de uma revenda qualquer, de um comércio, está preocupado com a saúde financeira. Ele não quer tirar, ele tem o dinheiro, mas não quer tirar o dinheiro do banco. 70 linhas de financiamento. 70 linhas de financiamento. A gente pode citar alguns associados nossos, como Santander,
Banco Votorantim com taxas de 0,75%, 0,8% ao mês. Então, com uma taxa dessa em banco privado, praticamente você consegue reduzir, colocar um sistema fotovoltaico no seu telhado, financiando, e já reduzir a tua conta de energia. Já ter um resultado positivo ali no mês seguinte. Né? Em quase todos os estados, essa conta fecha já. Então, é muito importante que o conhecimento chegue, não é, ao consumidor, né? Que o conhecimento chegue, porque assim, se o conhecimento chegar, o camarada ele pega, ele faz investimento, não tem por que não fazer, né, Romulo? Eu acho interessante 3 pontos que você passou. O principal deles, sem dúvida, é o conhecimento. Inclusive, falando das crises, essa comparação com a crise de 2015, é interessante que o Aldo ele fala que nenhuma crise é igual a outra, né? Ele sempre fala isso, mas é interessante que, fazendo uma analogia, o pessoal fala muito isso, né? Ah, cresceu 300 e pouco em 2015, mesmo com o PIB encolhendo, porque eu não tinha concorrente. Mas, sem dúvida, a venda em 2015 era muito mais complexa. 2015 foi o meu ano de entrada no setor fotovoltaico. Você não encontrava matéria, não encontrava informação. E hoje você encontra, eu já entrei no avião, estava passando propaganda no assento do avião sobre energia solar. Então, assim, as pessoas já absorveram que existe. Hoje ainda eu escuto essa frase, mas eu escutei muito mais antigamente. Você também deve ter ouvido muito, né, Ron? É assim, ó. Você trabalha com o quê? Trabalho com energia solar. A pessoa fala assim, pô, isso aí é o futuro, hein? O futuro não, é o meu ganha-pão de hoje, inclusive. Então, não é o futuro, é porque ela não conhece ainda o quanto é acessível e o investimento, o quão bom é investir nisso, né, Ronaldo? Então, sem dúvidas, é o conhecimento, que é o objetivo, inclusive, desse evento, que com certeza a maioria são pessoas, são profissionais da área, mas com certeza tem alguém que quer investir e acabou entrando no evento aqui, vai acabar conhecendo. Você Uma outra sabe coisa que que também... você sabe que pegando o gancho do que você falou, desculpa te cortar, Romulo, Não, mas... essa semana eu estava dando uma entrevista para a Agência Estado e eu estava dando dados para o jornalista e ele falou, Ronaldo, eu entrei aqui no site da ANEEL e fiz uma conta aqui, né? Se você comparar a GD de janeiro a abril de 2019, número de conexões, com número de conexões de janeiro a abril de 2020, com todos os problemas que a gente está enfrentando esse ano aqui, em março já contaminou março, contaminou abril, a GD cresceu, comparando esses dois períodos, 89%. É uma loucura. Eu frequento grupos econômicos, eu sou diretor da Fiesp, além de presidente da Bessola, eu frequento praticamente todos os setores da economia. Quando eu encontro o pessoal pergunta como é que estão as coisas, eu tenho até vergonha às vezes de falar, não é? Porque a gente descola realmente da questão Do restante do mercado, né? do restante do mercado. Agora, eu acho importante ressaltar, né? Então, aqui eu estou respondendo a tua primeira pergunta sobre a questão de perspectiva para o nosso setor. A perspectiva é boa, tá? Durante a nossa conversa, eu quero passar também uma perspectiva para o consumidor. Então, acho que a gente já fez isso um pouco aqui agora, não é? Só não instala quem não sabe. Então, é importante levar essa Exatamente. informação e a gente passar um pouco a perspectiva para o integrador que está com problemas nesse momento. Então, a gente sabe, você sabe, eu sei, nós somos empreendedores, né? A gente sabe como é difícil empreender. Então, a gente imagina aquele camarada que começou o negócio dele há 6 meses atrás. Que a grande maioria foi o último ano, 2 anos, né? Tivemos um crescimento exponencial. Então, são empresas iniciais que tinham uma aposta de um crescimento muito alto esse ano. Então, eu falo que o nosso setor ele é abençoado porque tem um crescimento grande mesmo em épocas de crise, mas ele foi um dos mais castigados porque o nosso setor em específico, dada a promessa de expansão que queria ter esse ano se não fosse a pandemia, nós tivemos grandes investimentos. Tenho certeza que vocês na Solar Group também vinham com essa perspectiva. A nossa reunião de dezembro do ano passado, traçamos um objetivo para esse ano e um número de investimentos completamente diferente do que nós estamos agora. Então, sem dúvida, eu acho que não só o integrador, mas todo mundo que atua no setor solar, ele foi mais castigado, porque as pessoas se descapitalizaram, fizeram investimentos altos em equipamentos, em pessoas, e de repente é uma pandemia, todo mundo tem que ficar um mês em casa, né? Como você falou, não tem nem a possibilidade de bater na porta do cliente. Claro que o pessoal se recria, né?
Eu acompanho quase que diariamente a boa parte dos nossos integradores, fico entrando no site, vejo as novidades no Instagram, vejo como que eles estão saindo, troco uma ideia com alguns, sou amigo de alguns, assim, pessoalmente, e eu vi um site de um que eu achei muito interessante, que ele faz 100% da prospecção já, eu acho que deve ter muito integrador fazendo isso, sem contato direto com o cliente. Inclusive a parte de pegar dados de telhado, vai com drone, assinatura por e-mail, por sistema eletrônico. Então o pessoal acabou se recriando, queira ou não, esse é um dos poucos pontos positivos que a gente pode citar desse momento crítico, né? É que a gente, o que nós iríamos ter daqui 2, 3 anos de tecnologia de aplicado para venda de sistemas fotovoltaicos, acabou sendo adiantado para esse ano aqui, né? De uma maneira forçada, claro, ninguém esperava isso, mas eu vejo isso também como um ponto muito positivo para os integradores, tá? A mensagem que eu passo, eu concordo com o que você falou, a mensagem que eu passo para quem está sentindo no, vamos chamar assim, já no, não na carne, no osso, né? Eu acho que vale a pena a gente gastar uns 10 minutos nisso aqui hoje, tá? Nessa nossa conversa. Empreender não é fácil, não é aqui no Brasil, em qualquer lugar do mundo. Não é fácil empreender, né? Costuma-se comparar o empreendedor do leão da selva para o leão do zoológico, né? O leão do zoológico, ele tem lá todo dia sua refeição, ele tem todo dia um teto, não vai tomar chuva, ele não tem um caçador no cangote dele, não tem outros animais que vão instigá-lo, ameaçá-lo, mas ele tem um espaço determinado, né, que ele pode explorar. O leão da selva não sabe se vai comer, não sabe se vai levar um tiro, não sabe se vai chover em cima dele. Esse é um empreendedor, não é? Mas você tem a selva inteira para explorar. Não é fácil empreender, né? Eu tive a oportunidade, há 17 anos atrás, de presidir o grupo de jovens da Fiesp. Né? Era um grupo criei esse grupo com meia dúzia, e esse grupo ele expandiu. Depois de 3 anos, eu entreguei ele com mais de 1.000 jovens. E todos os meses, durante 3 anos, todos os meses, a gente fazia um bate-papo, uma palestra, um bate-papo como esse nosso aqui, com algum empresário de sucesso. Então, a gente está falando de presidente do Banco Itaú, Roberto Setúbal, está falando de presidente, a Luiza Helena Trajano Magazine Luiza, e por aí afora, desse perfil. E todos os meses a gente fazia um jantar na casa de um integrante do grupo para uma personalidade de sucesso. Então, todo mês a gente tinha 2 histórias de dificuldades, de como as coisas se dão e tal. E não é fácil, não é fácil, né? Vejo a minha própria história, né? Os meus pais são empreendedores. Meu pai, meus pais não tiveram educação formal, estudaram até a 4ª série, começaram uma padaria pequenininha, trabalharam 40 anos com muita dificuldade. Quando meu pai estava com 60 anos, eu estava com 20, ele juntou os filhos e falou: olha, eu não quero essa vida para vocês. Vocês gostariam que a gente empreendesse em outra coisa? Mas a gente foi para a indústria de alumínio, né? Isso há 25 anos. E naquele momento, ele colocou em risco todo o patrimônio que ele tinha acumulado em 40 anos. E de fato, porque foram 8 anos de prejuízo que nós tivemos na indústria nos primeiros 8 anos. Então, toda aquela reserva, todo aquele patrimônio que ele tinha, foi corroendo. Aí deu certo. Depois de 8 anos, depois de muita dificuldade, a coisa caminhou, né? E aí a gente depois depois de 25 anos, a gente enxergou uma oportunidade no setor de energia solar fotovoltaica e a gente migrou. Hoje a gente só trabalha com energia solar fotovoltaica, não trabalha com nenhum outro segmento. A gente abandonou um segmento de vidro temperado, que a gente era líder de mercado, para trabalhar só tamanha oportunidade, né? Então, essa é uma mensagem um pouco também para os integradores, para os colegas que estão com a gente. Quando a gente empreende, vocês estão no lugar certo, não estão no lugar errado. O empreendedor não pode olhar para o empreendimento dele como se fosse um lago, que ele enxerga a outra margem, né? Um mercado pequeno. O nosso mercado é um oceano, você não enxerga onde vai. Então, tem que insistir, tentar, ter estômago, que a hora que acerta, você tem um oceano inteiro para explorar, né? E na dúvida que esse oceano nosso é um oceano, como eu já falei, que tem mais peixes do que o oceano do automobilismo, da indústria automobilística, de carros, da indústria de tintas, da indústria
enfim, siderúrgica, todos os setores estão sofrendo mais do que o nosso. Mas tem algumas histórias interessantes, sabe? Eu pego, por exemplo, a história do Lito Rodrigues. O Lito, ele trabalhava na indústria do pai, uma maior indústria moveleira do Brasil naquele momento. E ele fala que o único arrependimento dele na vida foi não ter pedido demissão da indústria do pai, porque ele foi demitido pelo pai. Ele era infeliz ali, não rendia, ele não entregava na empresa do pai. O pai o demitiu. E aí ele montou um lava rápido padrão AA, falou, vou atender a alta sociedade com esse lava rápido. Botou lá um negócio bacana e tal. Só que ele ficava pensando, poxa vida, eu não consigo, quantos carros eu vou conseguir lavar por mês aqui? É Consegue escalar. limitado. Não dá para escalar, é limitado. Para eu conseguir escalar o meu negócio, eu tenho que dar um jeito de lavar carro em garagens, né? Porque enquanto as pessoas estão trabalhando, ou estão comprando, ou estão no shopping, ela deixa o carro e aproveita a oportunidade e lava o carro. Só que tinha um problema da insalubridade, né? Como você faz para lavar o carro num ambiente como esse aqui, tão insalubre? E aí ele foi para as universidades, para a USP, entre outros, e botou um desafio. Falou, olha, a gente tem que arrumar um jeito de lavar carro sem usar água. E todo mundo fala, você é louco, você é maluco, isso nunca vai dar certo e tal. E até que ele chegou, encontrou um outro maluco lá e falou, não, tem um jeito, vamos tentar. E aí nasceu a Dry Wash. Então hoje ele exporta, além de ter ali uma rede de franquias que lava carro no Brasil inteiro, ele exporta o produto para o mundo inteiro. Então não foi no dia seguinte que ele chegou lá. Teve uma etapa, teve uma construção de viabilidade, né? São degraus, né? Então a gente está aqui subindo uma escada no nosso empreendimento, o integrador na ponta, no dia a dia. O que aconteceu é que ele subiu 4, 5 degraus, começou o negócio, falou, agora vai. Eu passei pela dificuldade. Aí, pô, teve que descer 3 degraus. Né? Não é fácil esse recuo. E tem um outro colega nosso, o Luciano Pires, que ele fez a escalada do Everest, né? E ele fala que é muito comum você passar o dia inteiro no Everest subindo, o dia inteiro subindo. E subir o Everest não são passos largos, é um pezinho atrás do outro, assim, ó. É difícil subir. Você não tem ar, você não tem oxigênio, né? E sobe um pezinho atrás do outro com muito sacrifício. Aí chega lá em cima, você olha para o campo base que você estava lá embaixo, para o acampamento, e fala assim: nossa, olha quanto eu avancei. Aí o guia fala assim: agora a gente precisa voltar. A gente vai voltar tudo e vai dormir lá. Mas por quê? Para aclimatar. Se a gente continuar subindo, a gente morre. E você desce e no dia seguinte sobe tudo de novo e aí continua avançando. Então ele diz que muitas vezes na vida você passa por momentos como esse. Você tem que dar 2 passos para trás para poder voltar a andar para frente, né? Então, tem inúmeros casos, acho que vale a pena contar mais um, para a gente seguir aí. Tem muita coisa para a gente falar. A gente pode falar de 482, projetos de Tá lei, na fila. do setor, mas eu vou contar mais um para. Eu acho que esse tipo de história ela ajuda nesse momento Inspira. em que inspira, nesse momento que o empresário está falando, poxa vida, é agora, né? Como que vai ser minha vida aí nesse momento tão difícil? Você tem o caso, eu tive a oportunidade de conhecer um camarada que ele contou a história dele. Ele era um jovem no interior de São Paulo, classe média baixa. Ele não, enfim, é uma família com poucos recursos. E ele tinha 6, 7 anos, ele tinha o sonho de pilotar aviões. Pilotar aviões. E ele tinha um amiguinho chamado Zico, e ele queria demais pilotar aviões, só que foram crescendo, e conforme foram crescendo, o sonho foi aumentando, eles não queriam só pilotar, queriam construir aviões no Brasil, década de Eu conheço 60. esses caras. Você conhece esse cara? Pô, essa história é boa. Aí, Rômulo, ele conta que eles foram muito persistentes, então eles construíram a viabilidade dele. O único jeito que eles encontraram, ele e o amigo, para pilotar aviões era entrar na aeronáutica, não tinha outro jeito. Aí estudaram, os dois passaram e os dois começaram a pilotar aviões. Felizes da vida. Só que tinha um outro sonho ali no cantinho da cabeça que era construir aviões. Só que ficou um pouco estacionado, que era um sonho muito distante, né? E um dia o amiguinho dele, que já não era mais amiguinho, o amigo dele,
teve um acidente aéreo e morreu. O Zico morreu no acidente aéreo. Os aviões naquela época não eram tão Muito confiáveis perigoso. como os aviões de hoje em dia. E aí ele ficou arrasado, ele falou, não, eu vou seguir naquela história de construir aviões. Aí ele lá na aeronáutica, juntou ali os conhecidos dele, os engenheiros, as pessoas falaram assim, olha, eu preciso de materiais, eu preciso que me ajude a desenhar. E durante 10 anos, ele construiu um protótipo. Durante 10 anos, né? E chegou nesse momento, nesse ponto, isso tudo meio que assim embaixo dos panos, porque se descobrisse que ele estava... Isso não era um projeto oficial da aeronáutica brasileira. Era um negócio ali, se descobrissem, ele poderia ser expulso da aeronáutica, né? E aí, essa história foi crescendo. Alguns empresários amigos resolveram ajudá-lo a fazer reuniões para ver se tinha alguém que estivesse disposto a financiar. A família Mesquita, do estado de São Paulo, foi uma delas. Alguns jantares e tal. E os empresários brasileiros falaram assim: você está louco? Quem vai ter coragem de andar no avião produzido no Brasil? Naquela época, quem produzia avião era a França e Estados Unidos, né? Você está maluco, ninguém. Aí ele foi para os empresários de fora, mesma coisa. E um dia ele estava lá desanimado, isso em São José dos Campos, acordou num sábado, desanimado. O que eu vou fazer hoje, né? Aí ele falou, eu vou lá onde está o protótipo, no hangar, ali onde está o protótipo. Levantou e foi, e sentou na mesa dele lá, botou a mão na cabeça, meio desanimado, e toca o telefone. Aí toca o telefone, e vou revelar quem é agora essa pessoa. Toca o telefone, a pessoa do outro lado fala assim, doutor Osíris, é Osíris Silva. Doutor Osíris, sim, pois não? Eu estou aqui com um problema, quero ver se o senhor consegue me ajudar. Ah, que problema é esse? Olha, o presidente da República ia pousar em São Paulo, se eu não me engano, e não tem teto. Ele vai ter que fazer um pouso aqui em São José. Só que eu estou tentando falar com o presidente, com o prefeito, não consigo para recebê-lo. Sábado de manhã, estou tentando falar com o presidente da Câmara dos Vereadores, não consigo. O senhor poderia receber o presidente da República para mim? Que ele Era queria, né? oportunidade. Bela oportunidade. O que ele fez? Pegou o protótipo, ele sabia mais ou menos onde o avião ia pousar, ele botou o protótipo na cara do Gol. E naquela época era ditadura militar, né? Desceu, acho que era o Costa e Silva, se não me engano, desceu lá batendo coturno, tum, tum, tum. Aí o presidente da República, quando viu o avião, falou: o que é isso? O Osiris falou: senhor presidente, é o primeiro avião construído no Brasil. Como assim? Ele teve 2 horas, só ele e o presidente, não tinha um ministro, não tinha ninguém ali, 2 horas para vender o que veio se tornar a Embraer. A Embraer nasceu assim. 10 anos para construir um protótipo, mas não sei quantos anos para tentar vender a ideia. Ninguém queria comprar a ideia. Para ter um fator de, entre aspas, sorte. E esse é o ponto da palestra dele. Ele fala, ele virou para mim e falou assim: Ronaldo, só tem sorte quem vai. Se eu tivesse ficado na cama desanimado aquele dia, não teria acontecido a Embraer. Só tem sorte quem vai, quem está nos lugares, quem participa. Quem está aqui, por exemplo, com a gente hoje, sábado de manhã. Está aqui trocando uma ideia, pode ter um insight no meio dessa conversa, fazer alguma coisa diferente no negócio dele. E aí, finalizando essa história, ele fala que não acabou aí, né? Aí a vida dele mudou. Ele virou o doutor Osiris Silva, tinha reunião com o presidente todos os meses, qualquer ministro corria para atender, N assessores e funcionários à disposição dele, uma loucura. Virou o projeto do Brasil, em breve. Aí, diz que um dia ele acorda também num final de semana, um domingo de manhã, um pouco cansado, e fala, o que eu vou fazer, né? Eu vou dar um pulo lá onde está o protótipo, né? A fábrica sendo construída, o galpão e tal. Chega lá, ele viu que estava meio sujo o chão. Ele já era importante, estava meio sujo o chão. Aí ele pega uma vassoura e começa a varrer. Aí o zelador ali do meio falou assim: não, doutor Osíris, imagina, deixa que eu limpo. Falou: não, pega uma aí também, vamos fazer junto, tá, um passatempo. E começou a varrer e tirar o avião do lugar que estava. Aí ele falou que deu, assim, 10 minutos que eles estavam varrendo, começou uma ventania, mas uma tempestade que ele falou que nunca mais na vida viu uma igual. E a porta do hangar começou a balançar, bater, balançar, e a porta caiu.
uma porta gigante de ferro, caiu, BAM! E caiu aonde? Aonde estava o avião antes. Eles tinham tirado o avião para varrer. Ele fala que se a porta cai no avião, teria morrido a Embraer ali, porque o tempo de construir um novo protótipo, sair do zero, ia mudar presidente da República, ia perder o time da coisa. Então, essa mensagem dele, assim, de persistência, de acreditar, de não desistir, e mais do que isso, né, de participar, né, se você tem uma rede de relacionamento ali de meia dúzia que você sempre frequenta, tente, se tiver 2 convites no mesmo dia para ir nessa rede, ou em outra que você não conhece ninguém, vai na outra que você não conhece ninguém, amplie essa rede, conheça mais gente, mais gente. Então, acho que é uma história aí que ajuda a gente num momento como esse. O importante, né, que da crise, né? Porque quando começou essa pandemia, meu pai falou: "E agora? A empresa?" Eu falei: "Agora o quê?" "Ah, essa crise." Eu falei: "O cara que tem empresa e não quer ter crise, não tem o que fazer. É normal. Você tem que falar, vai vir, vamos tomar as medidas cabíveis e aceitar. Não tem o que fazer, né? A crise faz parte do empreendedor. Isso é interessante passar porque muito integrador é empreendedor de primeira viagem, ou um cara novo, ou que está empreendendo pela primeira vez, né? Então é bem importante ter essa visão de que a crise ela existe. Outro ponto que você foi interessante que eu achei do cenário atual também é que eu acho que tem um represamento de projetos. Então, isso que o Aldo percebeu, a gente também percebeu essa semana aqui. Como a gente atende o Brasil todo, no início, o Nordeste estava com atividades normais, até que lá a situação foi um pouco mais complicada, né? E deu o Brasil todo deu uma caída em maio, mas agora, na última semana de maio, e agora nessa primeira de junho, já percebeu um crescimento bem significativo. Então, eu acho que a gente está bem no início da retomada mesmo. E os projetos que nós tínhamos, que não foram para frente nesses últimos meses, aí 2 meses, por exemplo, eu acho que vai começar a sair agora. Principalmente porque, pô, as linhas de financiamento, aproveitando a linha de financiamento, esse assunto, eu não lembro qual que é o horário, mas amanhã nós vamos ter uma palestra sobre linhas de financiamento com o nosso gerente financeiro que vai passar essas 70 linhas que você falou mais ou menos, apontar as melhores e piores. Então, eu acho que esse represamento, né? Eu acho que muito projeto não foi cancelado. O pessoal simplesmente parou porque não sabia o que ia acontecer, quando que ia ser o retorno, do mesmo motivo que os bancos também pausaram ou dificultaram os financiamentos. Então, eu acho que esse mês de junho vai ser a retomada, passada essa crise, né? Eu acho que não vai voltar tudo de uma vez, como você falou, vai voltar lentamente, mas eu acho que a gente tem vários pontos positivos para olhar. O represamento de projetos que os clientes ficaram aguardando para fechar agora, na retomada, a liberação de financiamentos, não só linhas específicas, né? O pessoal reclama muito que as linhas específicas de solar estavam praticamente travadas, mas aí você pode pegar uma linha genérica, né? Existem N linhas para você escolher. As linhas genéricas estão com juros cada vez mais baixos, né? Por conta da crise. Então, é um outro ponto para se avaliar positivo, né, Ronaldo? Falando também, puxando o assunto, você falou da 482, né? Uma pergunta super capciosa. O que você acha sobre a 482 mudar esse ano? Acha que tem possibilidade? Por que eu te pergunto isso? Antes da pandemia, no início, todo mundo falou, ufa, um dos pontos positivos é que esse ano nós não precisamos se preocupar com mudança de 482, não vai acontecer, a ANEEL tem outras prioridades, tem a 848, se não me engano, né, a normativa específica para o Covid. Então, eu acho que esse ano está tranquilo. Só ano que vem que vamos ter que voltar a brigar e debater sobre o assunto. Porém, nas últimas, acho que 1 ou 2 semanas, eu vi que o diretor, o Pepitone, acabou falando que é prioridade, uma das prioridades do segundo semestre agora é essa atualização da 482. Como que você vê esse cenário e qual que é a sua perspectiva para essa mudança? Olha, a gente tem monitorado a ANEEL semanalmente. E quando a gente fala em monitorar, a gente fala em consultar pessoas ali do segundo, do terceiro escalão, então o pessoal em nível técnico, né? E diretores. O Pepitone não foi um dos monitorados. A gente não falou com ele sobre 482 recentemente. Mas essa mesma matéria, quem leu ela inteira, quem prestou atenção, quem não ficou só no título dela, quem leu ela inteira, ela diz o seguinte, que é um tema prioritário, não é um tema qualquer, que gostaria de ser resolvido em 2020, mas eles vão esperar o Congresso Nacional resolver. É isso que a ANEEL diz, é isso que o Pepitone diz. Quando a gente monitora os diretores e o nível técnico da ANEEL, a informação bate. O que eles estão dizendo? Que eles não estão, nesse momento, analisando
as centenas, acho que cerca de 180 contribuições que foram feitas aí ao processo, né, por parte dos integradores, dos agentes do setor, está pausado, está parado. Eles não estão olhando isso, eles estão com outras prioridades e eles esperam que o Congresso Nacional resolva. Agora, é evidente que se o Congresso Nacional não resolver, eles têm que resolver como regulador, né? Então, a visão da Babi ontem, ela está, a meu pedido, mais próxima a esse tema, tanto na questão junto ao regulador, como também junto ao Congresso Nacional. A gente tem algumas boas iniciativas no Congresso Nacional de projetos de lei, que são projetos de lei favoráveis ao setor solar fotovoltaico. Um que eu destaco é do deputado Beto Pereira. É um bom projeto de lei 232. para o nosso setor. Outro projeto que, aliás, não existe, né? Uma expectativa de que seja apresentado e tal, é do deputado Lafayette. Então, assim, se ele apresentar o texto que a gente teve acesso há meses atrás, se não tiver mudanças nesse texto e tal, aquele texto era um bom texto, né? E tem outros projetos lá também, tem outros deputados, tem projetos tramitando em nível avançado, que são bons projetos. Então, a Babi ela está com a incumbência de, junto com o nosso time profissional, analisar todos esses projetos e apoiar aquele que conseguir avançar mais rápido. Então, a AB Solar ela não tem um parlamentar de carteirinha, um parlamentar de preferência, o partido A ou B. A gente pensa no bem do setor, né? E a gente bate palma para aqueles parlamentares que ajudam o setor, como é o caso do deputado Beto Pereira, como é o caso do deputado Lafayette, entre outros deputados, né? Então, tem vários deputados aí que nos ajudam. Especificamente nesse tema da 482, tem esse, entre outros, que a Babi tem. Então, a expectativa é assim, é que no segundo semestre, quando passar todas essas emergências que o Congresso Nacional está tocando por conta da pandemia, o assunto volte forte, né? A gente contratou, Romulo, a Absolar contratou no ano passado a BMJ. A BMJ é um dos maiores escritórios que fazem ação junto ao parlamento do Brasil. Para você ter uma ideia do tamanho, eles têm filiais em vários estados, né? É um escritório muito robusto. Para você ter uma ideia, eles concorrem, o principal concorrente deles, né? São os dois maiores, o principal concorrente é o escritório que a Brad contrata. Então, a Bessolar está em nível de igualdade da Abrad nessa consultoria jurídica, nessa interface com os parlamentares. Então, a gente reforçou muito a nossa equipe profissional para esse embate que a gente vai ter no parlamento, né? Você que é associado à Bessolar, você recebe lá um e-mail semanal com análises de Brasília, o que está acontecendo e tal. Quem produz aquele relatório é a BMJ, né? Então, as mexidas que nós fizemos foi colocar a Babi lá, junto com a Natália Filmari. A Natália Filmari, ela é catarinense, ela é uma profissional de relações institucionais e governamentais, trabalhou na FIEC, trabalhou na Prefeitura de Florianópolis, e é um talento, a Bessolar a trouxe, e hoje ela é a pessoa remunerada que toca isso internamente na Bessolar. A Babi é voluntária, como eu sou voluntário também, é do conselho, toca esse tema junto com ela, ao par dela nisso, né? E faz toda essa interface. Então, assim, é um assunto que requer cuidado, zelo, sim. É um assunto que pode descuidar? Não. É um assunto que o empresário, hoje, o integrador, tem que estar preocupado nesse momento, nessas próximas 3 semanas, 4? Não. Preocupe-se com o seu fluxo de caixa, preocupe-se em vender. Esse tema vai voltar, mas não vai voltar daqui 2, 3 semanas, vai voltar daqui um mês e meio, 2. Então, resolva os problemas internos que todos nós estamos tendo nesse momento, resolva esses problemas, saia fortalecido dessa crise e não põe mais um problema na sua cabeça nesse momento, né? Daqui a pouco, não vai demorar muito, a gente vai chamar vocês, vai falar assim, vamos se engajar, agora é a hora, a gente precisa de pressão, vamos fazer. Agora, o que a gente tem feito nesse meio tempo não está parado. Reuniões com vários parlamentares
semanalmente, dessa forma que nós estamos aqui, ó, né? Então é a Babi, é a Natália, é o pessoal da BMJ e mais um parlamentar trazendo informação de qualidade para ele, explicando o momento delicado que a gente vive. Ou seja, o processo, do ponto de vista da Bessolar, da 482, projeto de lei, ela não parou. A gente não parou, a gente está de forma online trabalhando nele. Mas eu queria passar alguma tranquilidade para este momento, né? Para o integrador, para que toque seu negócio, que daqui a pouco a gente falar, peraí, ó, agora ficou quente de novo, agora é a hora da gente ir para o embate, para Brasília, mobilizar, né? Agora, de todo modo, Romulo, sempre que houver oportunidade do integrador de conversar com o deputado federal, de conversar com o senador, de falar do nosso setor, falar o quanto uma solução satisfatória é importante. Perceba, o governo federal nos chamou, a Bessolar, para contribuir. Agora, esses dias atrás, falou assim, olha, a gente entende que o Brasil vão ter muitos desempregados, né? Muito desemprego por conta da pandemia, né? E a gente precisa ter um plano de retomada. Como a energia solar pode contribuir para essa retomada? E a gente levou um documento robusto para ele, mostrando que o setor de energia solar é o que mais gera, um dos que mais gera empregos no mundo, e no Brasil, idem. Não é? Com toda a história da energia solar no Brasil, a gente terminou 2019 com 130 mil empregos. Em todos esses anos, em 6, 7 anos, com 130 mil empregos. Só nesse ano, a gente gerou mais de 30 mil empregos. Se não tivesse essa pandemia, a gente ia terminar o ano com 250 mil empregos fácil. A gente ia dobrar em um ano. Então, a gente levou esses números, levou formas de fazer isso, não é? Como o governo pode contribuir para que acelere a energia solar no Brasil e acelere, com isso, a retomada, a geração de empregos. Inclusive, puxando esse gancho, eu sempre falo que não é a economia que vai puxar o setor fotovoltaico, é o contrário, né? Dada a empregabilidade, a quantidade de áreas que a energia solar emprega, eu vejo também uma grande benefício da energia solar na questão de empregabilidade, Ronaldo, é que diversas empresas têm pessoas jovens e muito o seu primeiro emprego, que é uma grande dificuldade, né? Então, acho que isso é bem importante, é um dos papéis mais importantes do nosso setor, sem dúvidas, né? Falando também da PL, complementando ali que você passou, eu acho que eu nem chamaria PL a favor do setor de ED ou do setor solar. Eu chamaria de PL sensata, contra uma proposta de mudança normativa sem sensatez. Então, eu não diria nem a favor nem contra, né? Eu acho que da forma como estava proposto ano passado, você sabe muito bem, era algo absolutamente esdrúxulo, não fazia sentido nenhum. Eu acho que a PL A Babi, ela usou um termo ontem que ela falou assim, não tem outro termo para usar a proposta da ANEEL do ano passado de ultrajante. Foi uma proposta ultrajante para o setor, né? Eles já fizeram meia-culpa, já vieram a público dizendo que erraram na dose, né? Então, e que vão deixar essa decisão para o Congresso. A ver, então a gente vai acompanhar de perto esse tema. Então foi o que eu tinha percebido pessoalmente também. A ANEEL basicamente passou essa missão para o Congresso, até porque se o Congresso aprova uma PL, essa PL vai encobrir a normativa deles, né? A PL está acima da norma, então eu acho que a nossa esperança, então, eu julgaria estar no Congresso, nesse segundo semestre, nos enrolar dos 2, 3 meses no mínimo, iniciar uma conversa, e se tudo der certo, quem sabe esse ano nós temos uma PL com gatilhos sensatos, né, Ronaldo? Exatamente, essa a pegada. Não, legal. Inclusive, lá na conversa, lá na consulta pública, a maior consulta pública da história da ANEEL, né, nós tivemos 99% de pessoas contra aquela proposta. Eu acho que eu nunca vi direita e esquerda tão unidas quanto naquela consulta pública, né? Só teve uma pessoa que foi contra. Quem? Não posso falar quem é, mas é de uma das CEOs de uma distribuidora de grande porte. Então, uma diretora. Então, eu acho que estava meio desbalanceado para ela, ficou até desconfortável, mas né, não vem ao caso quem é a pessoa, nem qual é a distribuidora, mas era a única pessoa favorável à ANEEL. Puxando aquele gancho que eu te falei da gente falar um pouquinho da Bessolar também, e junto com a da consulta,
Queria deixar o convite para quem não é associado da Bessolar. Como eu contei já para o Ronaldo, já conversei outras vezes, a gente, quando associou mais, vamos fazer parte de uma associação, mas não conhecia a Bessolar e o trabalho de perto da Bessolar. Quando a gente foi conhecendo de perto, eu estive lá na consulta pública com o pessoal, eu vi a importância do trabalho da Bessolar para o setor, o quanto eles defendem, e muita coisa não é vista, não é mostrado o trabalho. Na própria consulta, nós tivemos, eu não lembro quantas horas foram, você lembra? 8 horas ou mais? Foi uma coisa absurdamente cansativa aquela consulta pública. Tinha acho que em torno de 600, 700 pessoas, até mais, lá no saguão. No final da consulta, nem os diretores da ANEEL estavam mais lá. Tinha 5 pessoas que eram da Bessolar na frente, não tinha mais ninguém. Inclusive, estavam filmando ao vivo lá, né? A Bárbara. Então, assim, a Bessolar defende com uma força muito grande, com profissionalismo, com pessoas profissionais absurdamente competentes. Então, para quem atua no setor e tem condições de se associar, eu recomendo fortemente que se associe. Um grande benefício também, como o Ronaldo falou, é que você recebe em primeira mão diversas notícias quentíssimas. Toda semana você recebe um resumo da semana com diversas novidades e tem acesso ao fórum, né? Você consegue discutir com diversos profissionais do Brasil todo sobre o setor, dúvidas técnicas, comerciais, etc. Né, Ronaldo? Exatamente. Obrigado pelas suas palavras, João, por esse reconhecimento. Eu vou passar isso para o time da Bessolar, né? São 22 funcionários, colaboradores, profissionais que atuam, fora os terceirizados, como a BMJ, essa estrutura que a gente tem. Eu assumi a Bessolar há 2 anos, eram 6 funcionários, a gente trouxe para 22, a gente multiplicou o caixa por 11 nesse período, e a gente saiu de 200 associados para mais de 600 associados, né? Foi um crescimento exponencial, assim como o nosso setor é um crescimento exponencial. Além desses pontos que você abordou, tem também a questão do networking, né? Todo dia vem alguém e fala assim, você me conecta com fulano, ciclano. E eu pergunto, falo, você já é associado? Porque esse é o fórum, não é? Quando o Rômulo me perguntou, Ronaldo, você topa fazer essa palestra? Eu perguntei, você é associado? Porque se não for, eu topo em algum outro momento, mas eu tenho uma fila agora, nesse momento, de associados pedindo uma atenção. Ele falou, não, sou associado, sim, associado há bastante tempo. Eu falei, então vamos fazer. Eu vou arrumar um tempo, um sábado de manhã, a esposa vai ficar brava? Vai. Os filhos vão reclamar? Vamos, não tem problema. Porque é uma família, a gente se ajuda, né? Sem dúvida. Então, essa questão do networking, vira e mexe, me pergunta, eu quero conhecer o Leandro Decore, eu vou lá e conecto, se for associado, quero conhecer o Harry da VEG, eu vou lá e conecto, e por aí afora, a gente faz essa Rede. conexão, né? Eu imagino que a gente deve estar chegando aqui nos momentos finais, né? A gente tem mais 4 minutinhos, é isso, Romo? Isso, ainda temos uma ou duas perguntinhas aqui para a gente passar do pessoal. Tá bom. Então Mas tá eu vou me tranquilo. segurar aqui para ouvir as perguntas. É muito papo, né? Mas assim, ó, as perguntas acho que são simples. Uma aqui dá até para eu te ajudar a responder, mas o José Mário Medeiros perguntou assim: quando se fala em payback de 40 meses, está falando de sistemas off-grid ou on-grid? Bom, sistemas on-grid, né? A gente tem aí hoje uma infinidade de oportunidades pela frente. Respondendo a pergunta, rapidamente. O sistema on-grid já é uma realidade, talvez o melhor investimento que você possa ter no Brasil, um dos melhores investimentos, como nós já falamos. Mas vem uma segunda onda, que são os sistemas off-grid, não vai demorar muito. Quem lembra 2014, 2015, o módulo fotovoltaico era caro. Em pouco tempo ele ficou barato. Hoje a energia solar é a fonte mais barata do Brasil, é mais barata que hidrelétrica, é mais barata que eólica, é mais barata que biomassa. Em todas as distribuidoras de energia do Brasil, é mais barato você ter um sistema do que comprar energia da distribuidora, né? Então, isso vai acontecer com as baterias, com sistemas off-grid. Não agora, daqui 1, 2 anos, talvez no máximo, eu não acho que vai demorar mais do que isso, vai acontecer a mesma coisa, Rômulo. Eu vou dar um dado aqui para vocês, né, da Ibope Intelligence. 93% dos brasileiros gostariam de ter um sistema solar fotovoltaico em cima do telhado. Isso significa o seguinte: é por isso que a esquerda é a favor do solar, a direita é a favor do solar, o centro é a favor do solar. É difícil você achar alguém que seja contra solar.
exceto as distribuidoras de energia, né? Por que será que elas são contra? Porque ameaça o negócio delas. É muito óbvio isso. As distribuidoras, elas se comportam como se fosse uma cidade em que você tem um prefeito que colocou uma lei. Nessa cidade só pode ter um bar. E o bar vai ser aqui, desse fulano aqui. Aí você vai tomar uma cerveja, você pede lá uma Heineken, por exemplo. Aí o cara te traz uma Brahma quente, uma Skol, uma cerveja que não seja puro malte. Não estou dizendo que é ruim essas cervejas. Traz uma cerveja que não seja puro malte quente. Aí você fala, pô, mas eu pedi uma Heineken gelada, veio uma... Você não quer? Tudo bem, não toma, pode ir embora. Agora, se quiser tomar cerveja, é essa. Aí você toma aquela cerveja que você não tem outro bar para tomar, é proibido ter outro bar aqui na cidade. Aí você vai tomar a cerveja, chega no final, ele traz a conta para você pagar. Aí você olha a conta e fala assim, não estou entendendo essa conta. Essa conta é difícil de entender. Ah, paga ela. Se não pagar, você não, eu corto aqui, você nunca mais toma cerveja aqui nesse bar. Então é isso. As distribuidoras estão mal acostumadas no Brasil. É um monopólio. Elas tratam mal os clientes. Não digo todas. Tem exceções. Tem boas distribuidoras aí. Mas a maioria é uma vergonha. Então, quando vem a energia solar, é o concorrente. É a única forma de dar liberdade para esse consumidor, não é? E aí, complementando essa pesquisa, para passar para a próxima pergunta, a pesquisa dizia que 93 gostariam de ter um sistema no seu telhado e 79 gostariam de ter portabilidade. Ser igual na telefonia, poder escolher Vivo, Claro, Oi. O que é a portabilidade hoje do nosso setor solar fotovoltaico, do setor elétrico? É a energia solar fotovoltaica. É a única portabilidade que um consumidor pode ter, né? Então, assim, eu não posso sair da Enel, da Electro, da Light, da Equatorial, eu quero sair, eu não posso. Ah, mas com a energia solar fotovoltaica você pode reduzir sua conta em 95%, né? Então, a nossa fonte é como se fosse água abaixo ou fogo acima. Ninguém segura água abaixo, fogo acima, é energia solar fotovoltaica. Amanhã na minha palestra eu vou comentar um pouquinho sobre isso aí, Ronaldo, mas eu tenho uma analogia muito boa e muito simples. Você tem um setor de análise dos projetos de microgeração dentro das distribuidoras, né? Agora pensa o seguinte, tá? Nós sabemos que, obviamente, não 100% da conta de energia vai para a distribuidora, nós temos o gerador, o transmissor, etc. Mas, em suma, quanto mais... O pessoal reclama que o projeto atrasa, etc, né? Em suma, quanto mais eficiente for o teu setor... Você tem um setor da tua empresa, quanto mais eficiente ele for, menor vai ser a tua receita. Você ia gostar de ter esse setor dentro da empresa? Você ia torcer pelo sucesso dele? Não faz sentido, né? Então, amanhã eu vou trazer alguns detalhes sobre problemas em homologação de sistemas fotovoltaicos. Eu vou trazer bem esse ponto que você passou aí. A última pergunta que a gente tem aqui, ela é um pouquinho polêmica, a gente está em cima do prazo, mas não vamos fazer de como a gente não viu. O que a AB Solar tem a dizer sobre a entrada de algumas distribuidoras de energia no mercado de GD? Acho que eu já ouvi alguma coisa, se eu não me engano, eu já vi algum material da AB Solar sobre isso, né? Algumas distribuidoras estão entrando no setor de GD e, queira ou não, seria uma concorrência desleal, né? Algo assim. Como que a AB Solar vê isso? Pois é. Eu acho que a informação que eu posso passar aqui, ela é bacana, é uma informação que correu alguns grupos de WhatsApp, foi muito interessante, que foi que a CPFL estava saindo da microgeração. Saindo não, Eu vi saiu isso. da microgeração, né? E esse jornalista da Agência Estado, essa matéria não saiu ainda, deve sair nos próximos dias. Ele me perguntou, falou, Ronaldo, por que você acha que a CPFL saiu da microgeração, né? E aí eu coloquei para ele a questão do leão da selva e do leão do zoológico, né? Tudo bem, é um monstro, é uma empresa com milhões, você fala, tem acesso a informações, enfim, a gente olha para aquilo e assusta, né? Mas quando você pega um empresário na ponta, que está olhando para o seu negócio, com agilidade, com vontade de fazer acontecer, não aguentaram, não é? É o que eu falei, Viram? ser integrador, Ronaldo, é muito difícil. É muito difícil. A gente acompanha diariamente o pessoal, eu já fui engenheiro de uma empresa de energia solar, eu sei o quão difícil e árduo é você fazer
centenas de propostas para a pessoa que só está curiosa, custos altos, riscos altos, atraso em porto, atraso... Então, assim, é muito difícil ser integrador. Quando eu vi essa notícia, foi exatamente o que eu falei aqui na empresa. Eu falei, a pessoa está do meu lado, eu falei, cara, olha essa notícia. Você sabe por que isso aqui? É porque é muito difícil ser integrador. Não é a festa da uva como os caras acham que é, não. O negócio é difícil. E tem gente que vê de fora e acha, fulano ali ficou rico com energia solar. Acha que é uma beleza, né? Mas eu acho que foi nesse ponto também. Eles tiveram que ir para a selva, né, Ronaldo? E saíram daquele cativeiro, por isso que o cliente é cativo, né? Trocadilho aqui. E é por isso que eles perceberam que na selva o negócio é bem bruto, né? É bem difícil. Mesmo eles sendo um leão gigante, eles perceberam que a selva é dura. Mas o integrador é um leão valente, é um leão mais ágil, que está ali defendendo o seu negócio no dia a dia. Não é um funcionário que está lá tentando vender, que tem o salário no final do mês. Nada contra, tem excelentes profissionais Claro. que estão na distribuição. Mas é diferente, quem está na ponta, quem está olhando o seu negócio, quem está fazendo acontecer. Quem vive disso. Vive disso. Finalizando, você imagina o seguinte, né? O consumidor final, ele prefere comprar um sistema fotovoltaico de uma empresa inovadora, que está lá na ponta, batalhando, empreendedor, ou daquela empresa que está oferecendo aquela cerveja quente para ele, que ele pede uma cerveja, vem outra, que não explica a conta de energia. Então tem isso também, o consumidor quer liberdade. Muitas vezes ele não quer aquela empresa, ele prefere comprar de um integrador, porque o integrador simboliza a liberdade. Ali não, ali é meio que como continuar preso, né? E a bateria no off-grid vem para isso. Gente, daqui a 2 anos, com carro elétrico, jogando o preço das baterias para baixo, com a internet das coisas, aumentando o consumo, daqui a 2 anos, olha, vai ter uma nova onda no nosso setor que vai ser difícil segurar, viu? Muita gente vai querer, Também acho. Desligar das distribuidoras. Bom, acho que era isso. A gente acabou passando uns minutinhos aqui, já vamos também invadir uma próxima palestra. Ronaldo, obrigado pela sua presença aí, em nome aqui da Piesa, de toda a organização aqui do Summit. Obrigado pela Bessolar ter aceitado essa proposta de estar junto com a gente. Foram um dos primeiros a fechar com a gente aqui esse evento. Então, obrigado mais uma vez por se disponibilizado no seu tempo de folga, tá aí na empresa conversando com a gente sobre esse assunto aí. Eu que agradeço, parabenizo aí pela iniciativa. São iniciativas dessas que fazem o nosso setor crescer com qualidade. Parabéns, Romo. Parabéns, Pietá. Valeu. Obrigado. Vou repassar o parabéns pro pessoal. Abraço, Ronaldo. Até mais. Pessoal, pode ficar ligado que a gente já vai iniciar a próxima aí, tá? As perguntas para quem tá pedindo tá no WhatsApp embaixo do vídeo. Valeu, Ronaldo. Abraço. Até mais. Tchau, tchau.